aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Muito daquelas pessoas que querem saber de futebol além do tom, falam assim, não, mas o cara só faz gol. Não, o gol é o momento mais importante do futebol. Eu queria saber como você encara até hoje, determinadas críticas que ocorrem também com o Cano no Fluminense, do cara que, o cara é um homem-gol, e ele fala assim, mas ele só faz gol. Ele só faz gol, ele dá o último toque. A bola sobra no pé dele, ele faz gol como se fosse por acaso. Como é que você sempre encarou essas críticas que eu tenho certeza que devem ter chegado até você naquele momento de ascensão no Flamengo? Olha, muitas das vezes eu dei até respostas, né? Eu falava, vai lá pro meu lugar, posiciona bem lá, vai lá dar um toque na bola. Faz gol com um toque. Geralmente, quando você domina a bola, você já tem o controle da bola. É muito mais fácil você, né, colocar no canto, chutar alto e tal. Agora, a finalização de primeira, ela não é fácil, né? Você tem que estar com o corpo posicionado, você tem que, né, deslocar do marcador. Eu creio que é muito mais difícil, né? E eu vou te falar, eu tiro o chapéu pro Cano, eu acho ele um excelente centroavante, né? Goleador também, sabe fazer gol, não é qualquer jogador que faz o que ele faz ali, perna direita, perna esquerda, finaliza muito bem. E as pessoas criticavam um pouco, só faz o gol e tal, mas se olhar os meus gols no Flamengo, era gol de letra, era gol de voleio, perna direita, perna esquerda, cavando com a direita, cavando com a esquerda, né, de cabeça. Então tem todos os tipos de gol, né? Então essas críticas me fortaleciam cada vez mais. Porque... E em algum momento, assim, porque nesse ano, quando você começa a fazer os gols, a diretoria do Flamengo vai e contrata o Marcelo Moreno, né? Em algum momento isso te... mano, galera, o que eu tenho que fazer mais pra galera acreditar em mim mesmo? Só pra relembrar, no primeiro jogo do Campeonato Carioca, o Hernani já faz 2 gols. Na Copa do Brasil, ele já faz 3 contra o Remo, enfim. Já tinha essa... E ali foi um momento que eu achava que seria o meu momento, né? Sai Love, sai o David, né? Um pouco antes já não tava mais. O Edson também, voltou pra Portugal. Só tinha eu, Rafinha e Nix. Eu falei, vai ser o meu momento, né? Só que ali, na chegada do Moreno... Pra falar a verdade, eu senti um pouco. Porque eu acreditava em mim, né? Já comecei o estadual fazendo 2 gols. Eu falei, chegou a minha oportunidade. Então, não vou desperdiçar. E ali chega o Moreno, né? O Moreno teve até uma conversa comigo naquele dia. Eu já dei no meio dele mesmo, né? Ele ficou comigo no quarto, falou... O Hernani e tal, eu quero que a gente tenha uma boa relação. Eu falei, não, Moreno, impossível a gente ter... algum problema e tal, você chegou, você vai conquistar o seu espaço, eu também tô conquistando o meu. Tipo assim, já dei no meio dele pra ele chegar e sentir, né? Pra ele sentir, tô aqui, pô. Aí ele, não, você sabe, os caras me trouxeram aí e tal. Não, falei, não, Moreno, vai brigar comigo. Já também tô fazendo gol e tal. Só que... Não é assim, não. Só que parecia que ele tava muito convicto, né? Que ele ia ser titular. Que ele ia ser titular. E foi o que aconteceu, né? Eu fui artilheiro do Campeonato Carioca, se não me recordo, 14 jogos, 12 gols, né? Os números muito bons. Por onde eu passei, os meus números foram muito bons. A campanha ruim do Flamengo, inclusive, né? Ruim. A gente perdemos na semi, se eu não me engano, para o Botafogo. Acho que sim. Né? Isso. Nós chegamos aí na final. E no primeiro jogo do Brasileiro, já me tiram. Eu jogo 45 minutos, né? Tanto que no vestiário eu não gostei, eu perguntei por que eu estaria saindo do time, porque não tinha critério. Se eu tivesse, o Flamengo não jogou a final, mas eu não tivesse sido artilheiro. Então, eu não falo assim, eu fiz a minha parte bem, não porque a gente não conseguiu o título. Mas enquanto eu estava jogando, eu sempre fiz gol, sempre ajudei, sempre dei o meu máximo, né? Eu acho que eu precisaria um pouco mais de sequência, porque eu acabo ficando 3 meses no banco, né? Ainda consegui ser artilheiro da Copa do Brasil, consegui ganhar a Copa do Brasil junto com meus companheiros. Artilheiro do ano. 36 gols. Com 36 gols, sendo 1 gol de pênalti apenas, né? Que foi o gol contra o Criciúma. Caraca, tudo bola rolando. Então teve muito mais outros lances. Vamos chutar por baixo aí, 20 jogos, mais 7 gols, pelo menos? Pelo menos, tava abaixo, né? Até da média. Porque muito abaixo, eu tô chutando bem baixo, né? Mas são coisas, com mais de 40 gols, com certeza, mais de 40 gols. São coisas que acontecem no futebol, né? E eu, naquele momento, é um jogador que chegou do Mojimirim.
Se eu chegasse de qualquer outra equipe com um pouco mais de expressão, creio que não aconteceria isso comigo. Mas no apostaram momento... em você como 9, né? Pronto, eu seria o 9 e tal. Naquele momento que você é substituído, acho que no primeiro jogo, né, que você citou, o técnico era o Jorginho ainda ou já era o... Era o Jorginho, né? Era o Jorginho. Você chegou a ter alguma conversa, seja ou com o Jorginho ou com o Mano, em relação a isso, de ter uma espécie de meritocracia maior dentro da equipe, já que você vinha fazendo gols esporádicos em 2012, mas em 2013 já fazendo gol quase todo jogo. Chegou a ter alguma conversa com algum desses treinadores? Olha, no vestiário eu indaguei, né? Ficou até um clima um pouco ruim. Nem falo aqui, nem apontando, né? Eu só queria entender por quê. Como eu falei, eu venho de artilheiro de um campeonato carioca e no primeiro jogo de uma próxima competição já me põe no banco. Aí eu perguntei por quê. Se tivesse um critério, Hernani, por isso, porra, eu ia aceitar normal. Uhum. Mas eu respeitei a opinião dele, né? Mas não concordei. Falei, Jorginho, respeito, porque você é o treinador, você manda, mas não concordo. Porque 7 dias atrás eu fui artilheiro de um campeonato, na próxima competição eu estou indo pro banco. Ponto. Acabou, o clima ficou um pouco ruim ali e tal. Depois eu tratei normal, bom dia, boa tarde, treinei muito mais do que eu já treinava. Caraca. Porque eu falei, eu tô saindo pelo homem e vou voltar porque Deus vai me colocar novamente no lugar. E eu vou trabalhar mais ainda porque eu acho que eu tava fazendo pouco, né? Se eu fui pra reserva, então faltava um pouco mais. Comecei daí ser algo a mais. Começava a treinar depois dos treinos, finalização demais. Pedia pros meninos cruzar a bola, pedia pra tocar pra trás. E eu sempre esse toque de primeira, aperfeiçoei muito mais. E eu creio que foi bom pra mim naquele momento. No momento a gente vê como lado ruim, pô, tô indo pra reserva e tal. Não, mas eu treinei mais ainda. Mostra a personalidade, né, Hernani? Você acreditava muito em você ali, mano. Chegou um cara, badalado, no caso ali o Moreno. Não, vai pegar a 9. Você, não, aqui não. Não. Que eu vou, que depender de mim, a 9 é minha. Assim, você não... Isso pra mim foi notório na época. Se você não desistiu de falar assim, cara, eu vou ser o titular esse ano. Assim. O próprio Flamengo faz uma peça publicitária em relação ao seu sócio-torcedor. Isso. Que é o time tabelando até chegar ao gol do suposto título mundial. Isso. E aí, quando chega no ataque, é Faz Moreno. Faz Moreno. Era a visão, não só do treinador, acho que a visão até da... Você sentiu que era a visão até da diretoria em relação a isso, ou não? Sim, eu sei que foi se eu não me engano, o Paulo Pelaib, né, apostava muito no Moreno nessa época. Teve ainda essa musiquinha que rolava de alguns torcedores e tal, e chegava nesse Faz Moreno. Só que pra mim foi uma injeção de ânimo, sabe? Eu falei, só vai jogar se eu deixar. Caraca. Porque se eu deixasse cair, eu sabia. Colocar o Moreno, eles já iam. Isso aí foi notório, né? No empate ia dar pra ele, né? Pronto. Se fosse na balança ali, ia pesar pra lá. Então eu falei, eles vão até colocar o Moreno. Mas se depender de mim, eu vou ter a minha oportunidade novamente e ele vai voltar pra reserva porque foi difícil chegar aqui. Então, pra ele tomar isso aqui de mim, não vai ser fácil. E teve o lado bom também, que logo na sequência... Não lado bom, né? O nosso time não tava bem. Cai o Jorginho, chega o Mano Menezes. E eu fui pra uma coletiva e o Moreno começou... seleção, né? Começou a ir pra seleção. Que bom que na Bolívia só tem o Moreno, né? Até hoje, né? Ele foi se despedir da seleção agora. Né? Titular! Titular. Aí o Moreno começou, seleção. E eu falei, acho que chegou a minha oportunidade novamente. Eu vou fazer o que eu já vinha fazendo. Não mudei nada, só treinei mais. Não mudei nada. Mesma pessoa, trabalhando do mesmo jeito, respeitava os profissionais iguais. Era alegre jogando ou na reserva, porque eu sempre fui alegre com os meninos. Eu era animação de vestiário, brincava. Um baiano ali bom de resenha e tal. E aí todo mundo gostava de mim, até o próprio Moreno, né? E aí eu dei uma coletiva e fui cirúrgico nas minhas palavras, né? Porque teve até um jornalista que tentou jogar uma pimenta ali, mas o Mano viu a coletiva depois, ele perguntou, Hernani, você acha que você tem que ser titular?
eu falei, não, eu não acho que eu tenho que ser titular. Os meus números falam por mim, né? Os meus números hoje são melhores. Simplesmente eu falei isso, né? Aí o outro dia tava, não sei se no Lance, não sei que jornal foi. Hernani fala que tem que ser titular, aí virou um fuzuê que o Flamengo isso aqui vira isso, né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.